Ela alcançou o auge no SBT, mas foi demitida repentinamente da emissora. Veja toda a verdade sobre o que aconteceu nos bastidores do SBT e por que Carlos Alberto disse que ela foi a pior pessoa com quem ele já trabalhou. Maria Gorete da Silva Araújo é mais conhecida como Gorete Milagres, e entre os mais íntimos, atende simplesmente por Gorete. Atriz e comediante nascida em dezembro de 1963, em Conselheiro Lafayette, no interior de Minas Gerais, formou-se em teatro em Belo Horizonte e como roteirista em São Paulo, onde conseguiu suas maiores oportunidades de trabalho. Inclusive, foi durante a faculdade que Gorete escreveu um texto para a personagem que iria alavancar sua carreira para além das montanhas de Minas, a inesquecível Filomena. Já encenada para amigos muito antes de chegar à TV, a personagem foi criada ainda na adolescência da atriz. Desde então, Gorete valoriza a improvisação e promove um humor com o qual pessoas de todas as idades podem se identificar. Seu talento impressionou o saudoso Silvio Santos, que viu potencial na personagem Filomena, uma empregada doméstica humilde, respondona e com um forte sotaque. Trabalhando demais, agora tô com a reva que eu faço faxina a semana inteira, né? E eu faço faxina de manhã cedinho, agora as patroas tudo manda recado, ó. Não quer que você faz faxina cedo agora? Assim, ela até foi convidada a dividir o palco com o apresentador em seu programa. E você, tá aí? Que dois, hein, meu Deus? Bacana demais, Silvio. Você não muda nada. Tô doida pra fazer uma faxina na casa dele. E eu vou ficar aprumada, não vou? Na época, ela já tinha entrado para o elenco do humorístico A Praça é Nossa, apresentado por Carlos Alberto de Nóbrega. Ah, você acreditou assim na história toda que eu te cobrei? Claro que eu acreditei. Coitado. Juntos, os dois viveram cenas de tirar lágrimas de alegria dos olhos dos telespectadores. Tudo graças à genialidade de Gorete e, é claro, à descoberta dela por Arnaldo Rodrigues, outro grande ator do ramo da comédia, que em A Praça é Nossa viveu o povo brasileiro. A imagem do trabalhador brasileiro é um homem feliz. É ou não é? É um homem que trabalha, está esperando dias melhores, não tá. Chitão e outros personagens. De 1996 a 1998, Filó, como até hoje é lembrada, foi figurinha carimbada no programa. Mas, sem que o público e seus colegas de trabalho imaginassem, Gorete fez outros planos. Apesar de sua amizade e gratidão a Silvio Santos por tudo, a atriz decidiu abandonar a emissora para alçar novos voos, incentivada pelo sucesso inacreditável de sua personagem, que estava chamando a atenção de outras emissoras. Não é à toa que Ratinho, à frente de 2 programas na Record, tentou levar Gorete para lá, mas não teve sucesso. Na época, a Globo também estava sondando Gorete, que aparentemente ficou deslumbrada com os números oferecidos para que a troca, após o fim do contrato da atriz com o SBT, fosse realizada. Vale lembrar que a Globo detinha uma audiência impressionante. Assim, qualquer artista acreditava que a carreira deslancharia na casa de Roberto Marinho. Além disso, seus shows já tinham subido para R$10 mil, muito dinheiro naquele período, devido ao seu sucesso. Ao ficar sabendo dos planos da colega de trabalho, Carlos Alberto, em sua versão, quando era diretor do SBT, afirma ter chamado Gorete para conversar, a fim de discutir essa não renovação. Isso porque ele aparentemente ficou preocupado com o destino da atriz e de sua personagem na Globo, visto que, segundo ele, já vinha sendo procurado por Carlos Manga, que foi diretor de séries e novelas globais, que alegou que Renato Aragão estava precisando de novos textos. Em outras palavras, pediu a Carlos para enviar material inédito para a concorrência. Eu preciso, que o Renato está precisando de texto, eu preciso que você mande Augusto para mim. Pode ser? E eu disse, não, Manga, eu não faço isso. Percebendo que Gorete estava prestes a entrar em uma possível furada, pois tudo indicava que os Trapalhões estavam sem profissionais para produzir bons roteiros, ele tentou convencer a colega a não ir embora. Em um alerta, ele avisou que o Renato iria pegar o melhor redator que aparecesse para benefício dele.
Assim, ela poderia acabar na mão, então deveria tomar cuidado. Você vai fazer os Trapalhões, ao que vai acontecer. Não tem redator. O Renato vai pegar o melhor para ele. Toma cuidado. Mas o aviso amigável de Carlos foi claramente ignorado. Ele descobriu que Gorete havia assinado com a Globo durante uma viagem à Argentina, mas porque viu uma chamada do Faustão no programa dizendo que Gorete Milagres estrearia na semana seguinte, não porque foi comunicado. O Faustão estava fazendo chamado. E semana que vem a estreia de Gorete Milagres aqui. Parabéns, falei para minha mulher e meio que ela foi embora. Silvio Santos, no entanto, não aceitou a mudança muito bem, visto que a relação dos dois só se fortaleceu com os anos, e por isso ele tomou a liberdade de procurar a atriz na casa dela para lhe fazer uma proposta superior. O Silvio tinha ido à casa dela, feito uma proposta para ela milionária, para ela continuar. E uma das cláusulas que ela exigiu, não fazer a praça. Gorete, ao chegar na Globo, descobriu que sua personagem ganharia um banho de loja ao entrar para os Trapalhões, pois ainda teria que dividir tempo de tela com Renato Aragão e outros. A Filó sofreria mudanças drásticas, o que descaracterizaria a personagem, que ficaria sem o jeito caipira de falar e o visual. E aí ele falou que era para fazer Filomena, que ia ser assim, ia ser assado. Quando ela chegou lá, ele pegou o Filomena e fez assim. E aí ele queria botar Dona Gorete de mocinha de minissaia de ladinho. Acredita-se que essas novas imposições da Globo deixaram Gorete um pé atrás, mas o contrato já tinha sido assinado e o bom salário foi garantido. Quem fez mudar de ideia de última hora foi Silvio Santos, que durante a visita que fez à atriz, lhe fez uma proposta milionária, segundo Carlos Alberto, para ela retornar para a Praça é Nossa e, de quebra, fazer uma série do tipo sitcom com Moacir Franco, que foi chamada de O Acoitado, devido ao bordão de Filó, que tanto arrancava a risada dos telespectadores. O seriado era exibido às quintas-feiras, às 22h20, após o programa do Ratinho, e foi dirigido por um tempo por Guto Franco, filho do cantor. Infelizmente, os fãs que aguardavam a volta de Filó à praça ficaram decepcionados, pois, ainda de acordo com a visão de Carlos Alberto, uma das condições de Gorete para voltar ao SBT era não fazer a praça com ele. Ela se negou a fazer a praça. Eu fiquei 1000 vezes mais chateado com Silvio do que com ela. Portanto, a atriz ficou apenas alguns dias na Globo e um mês depois voltou e caiu de cabeça em O Coitado, transformando a produção num grande sucesso que chegou a ser líder de audiência em São Paulo e a desbancar outros programas como o Zorra Total e o Linha Direta. Os ânimos se acalmaram e a vida seguiu. No entanto, Gorete surpreendeu novamente. Um ano depois de retornar ao SBT, em julho de 1999, ela assinou outra vez com a Globo, pois a Marluce Dias da Silva, diretora-geral da emissora na época, ela teria confessado: "O sonho da minha vida é trabalhar na Globo, e um sonho não tem preço. Não estou à venda." Mas as coisas se complicaram ainda mais, pois, segundo a mídia, a atriz deu um cano na emissora carioca mais uma vez. Isso porque, além de não ter pago a multa de R$ 108 mil da quebra do contrato anterior, nunca apareceu no Projac para gravar, mesmo tendo a dívida perdoada. Sua atitude irritou a cúpula da Globo, e até mesmo o advogado de Gorete, que comentou sobre a cliente a quem abandonou na época, alegando: "Foi uma irresponsabilidade, ela terá que contratar outro advogado para resolver sua situação jurídica com a Globo. Ela não agiu corretamente e eu deixei o processo." Apesar da fama de antiética, Gorete volta ao SBT para dar continuidade em O Coitado. No entanto, Moacir Franco deixou a produção ao fim da primeira temporada e se recusou a voltar para a segunda, motivado por causas desconhecidas. Ainda que a opinião de Carlos sobre isso seja muito clara, para ele, a própria Gorete tirou o programa de Franco e o assumiu sozinha. Ela foi embora, ela ficou sei o quê, foi fazer o programa com o Moacir e ela tirou o Moacir do programa dela. A teoria só ganhou força, afinal, não só o ator, como seu filho, que dirigia a série, também saiu do projeto. Quando procurada pelo Estado de São Paulo naquele ano, a atriz declarou: "Assinei um acordo em 1º de julho de 1999 e no dia seguinte já estava arrependida.
decidi ficar no SBT quando a Globo passou a dizer que eu a havia procurado. É mentira. Há 1 ano, Walter Laet foi o primeiro a fazer-me um convite. E sobre a pressão que estava recebendo por ter trocado de emissora novamente, ela citou outros famosos como Ratinho e Ana Maria Braga, alegando: no país não há ética, não vejo razão para cobrarem isso só de mim. Extremamente chateada, ela ainda foi além, garantindo: minha carreira só acaba quando eu quiser. Mas as coisas não foram bem assim na prática, pois apesar de ter voltado ao SBT com o dobro de salário, um diretor comentou à Veja daquele ano: Gorete não tem ética, maturidade ou equilíbrio, e concluiu: não há mais lugar para ela aqui, dando a entender que as portas estavam fechadas para a atriz. No SBT, ela encarou mais 2 temporadas em O Coitado, mas teve a série cancelada, e após fazer um especial de fim de ano, foi para Record participar do Show do Tom. Apesar de sua presença no teatro, Filó foi vista em poucos programas desde então, e sempre em apenas alguns episódios. A atriz ainda trabalhou em novelas e até no cinema, mas nada que tenha reproduzido o sucesso de antes. E aonde que vai acontecer esse milagre? Porque se for longe eu desisto. Tô com aquela canseira diferente. Eu não gosto quando eu sinto essa canseira diferente. Ai, nunca entendi que essa canseira é diferente. Aí, quando o ex-colega Carlos Alberto falou em podcast que Gorete foi a pior pessoa com quem ele trabalhou, o pior foi a Gorete. Ela se deslumbrou que eu é que trouxe Viarno Rodrigues, justificando a resposta com essas mudanças repentinas, supostamente típicas de quem deixa a fama subir a cabeça. A atriz se manifestou no Instagram. Eu quero dizer que a dona Gorete tem muita gratidão, sabe? Pelo emprego, primeiro emprego na televisão que ela teve foi com você. Mas isso não quer dizer que a gente tem gratidão, que a gente tem que aceitar as não-verdades que o senhor anda falando por aí. Afirmando: nunca briguei com esse senhor e não sei de onde ele tira tanta raiva. Eu nunca coloquei em contrato que não queria voltar para a praça, e isso eu posso provar que eu voltei para o SBT e que a dona Gorete pegou e voltou que não era para fazer a praça. Aqui o contrato tá aqui, ó. Tá escrito aqui para fazer 2 programas de humor. Das 2 vezes que ia para Globo, voltei para a praça e fui muito bem recebida por ele. Aí eu voltei para a praça, você me recebeu tão bem, entendeu? E o Silvio me deu um programa de nome Coitado, meu e de Moacir Franco, né? Você até foi lá, participou do programa, você lembra como é que foi bacana? Depois da história da Globo, o recebi em minha casa. Assim como fui em festas na casa dele, ele foi no meu aniversário de 40 anos, passou a noite conversando com o meu pai e daí 3 dias me demitiu. O aniversário de 40 anos da Gorete, você foi, conversou a noite inteira com o pai dela, elogiou para ela, né, como era o pai dela, era bacana e tudo. Foi no sábado. Na terça, a dona Gorete chegou lá na praça e, ó, foi mandada embora. Mais tarde, publicou um vídeo resposta a Carlos no YouTube, onde, dando vida a Filó, deu sua versão dos fatos, alegando que seu contrato cobria 2 programas de humor, e que sim, voltou à praça, onde foi bem recebida por ele. Em seu depoimento, Filó disse que Gorete foi vítima de muitas notícias falsas e de inveja dos colegas pelo tratamento especial dado por Silvio, que até colocou uma multa milionária em seu contrato para que ninguém tentasse roubá-la. Agora, maldita a hora que o Silvio foi na casa da Gorete. Quando ela chegou na televisão, todo mundo virou a cara para ela, os colegas todo, porque o Silvio nunca foi na minha casa, ela teve que começar uma falaciada, uma fofocaiada. Disse também que Moacir saiu da série porque Silvio queria dar outro programa a ele, na tentativa de aumentar a grade da emissora. Filó deixou claro que tudo estava bem, até que Carlos começou a falar mal da Gorete em quase todos os programas em que ia, o que era desnecessário, porque todo o sucesso que ela teve foi merecido. Quando ela estava lá, brilhando lá no meu show, não sei o que deu na sua cabeça, Carlos Alberto, você começou a falar mal dela, indo nos programas dela, cascando. Ela ficava tão chateada, Carlos Alberto, por quê? No vídeo, ela cita outras situações constrangedoras e afirma que foi convidada por Marcelo, filho de Carlos, para voltar à praça, o que ela aceitou desde que Carlos estivesse de acordo, mas as negociações nunca andaram. Aí, agora uns dias atrás, Marcelo, Gorete, você quer voltar para a praça? Precisamos de você na praça. Aí ela falou assim, ó, seu pai sabe disso? Não, eu vou consultar. Eu falei, ele não vai querer porque ele vive falando mal de mim. Ela finaliza o depoimento criticando, de maneira velada, várias atitudes do apresentador ao longo dos anos, mas, no geral, pediu para ele ir fazer o bem e deixar o assunto morrer ali.
Deixa a dona Gorete em paz, deixa eu em paz, vamos seguir cada um seu caminho em paz. Em sua defesa, saiu o ator Charles Davis, que já trabalhou na praça, e garantiu que o clima não era bom, especialmente quando Carlos brigava com a então esposa Andrea. Charles afirmou que houve muita falta de respeito com ele lá dentro, e assim, a versão de Gorete dos fatos fazia muito mais sentido. Gorete encerrou o assunto com: há mais de 10 anos eu ouço inverdades e esta mágoa descabida desse senhor. Quanta uma mulher precisa ser grata a um homem para ele validar a gratidão? Já falei da gratidão assim inúmeras vezes, mas parece que nunca é suficiente. Ele ainda tenta tirar o meu brilho. Mas as coisas não foram bem assim na prática, pois apesar de ter voltado ao SBT com o dobro de salário, um diretor comentou à Veja daquele ano: Gorete não tem ética, maturidade ou equilíbrio, e concluiu: não há mais lugar para ela aqui, dando a entender que as portas estavam fechadas para a atriz. No SBT, ela encarou mais 2 temporadas em O Coitado, mas teve a série cancelada, e após fazer um especial de fim de ano, foi para a Record participar do Show do Tom. Apesar de sua presença no teatro, Filó foi vista em poucos programas desde então, e sempre em apenas alguns episódios. A atriz ainda trabalhou em novelas e até no cinema, mas nada que tenha reproduzido o sucesso de antes. E aonde que vai acontecer esse milagre? Porque se for longe eu desisto. Tô com aquela canseira diferente. Eu não gosto quando eu sinto essa canseira diferente. Ai, nunca entendi que essa canseira diferente. Aí, quando o ex-colega Carlos Alberto falou em podcast que Gorete foi a pior pessoa com quem ele trabalhou, o pior foi a Gorete. Ela se deslumbrou que eu é que trouxe, Viarno Rodrigues, justificando a resposta com essas mudanças repentinas, supostamente típicas de quem deixa a fama subir a cabeça. A atriz se manifestou no Instagram. Eu quero dizer que a dona Gorete tem muita gratidão, sabe? Pelo emprego, primeiro emprego na televisão que ela teve foi com você. Mas isso não quer dizer que a gente tem gratidão, que a gente tem que aceitar as não-verdades que o senhor anda falando por aí. Afirmando: nunca briguei com esse senhor e não sei de onde ele tira tanta raiva. Eu nunca coloquei em contrato que não queria voltar para a praça. E isso eu posso provar que eu voltei para o SBT e que a dona Gorete pegou e votou que não era para fazer a praça. Aqui o contrato tá aqui, ó. Tá escrito aqui para fazer 2 programas de humor. Das 2 vezes que ia para Globo, voltei para a praça e fui muito bem recebida por ele. Aí eu voltei para a praça, você me recebeu tão bem, entendeu? E o Silvio me deu um programa de nome Coitado, meu e de Moacir Franco, né? Você até foi lá, participou do programa, você lembra como é que foi bacana? Depois da história da Globo, o recebi em minha casa. Assim como fui em festas na casa dele, ele foi no meu aniversário de 40 anos, passou a noite conversando com o meu pai e daí 3 dias me demitiu. O aniversário de 40 anos da Gorete. Você foi, conversou a noite inteira com o pai dela, elogiou pra ela, né, como era o pai dela, era bacana e tudo. Foi no sábado. Na terça, a dona Gorete chegou lá na praça e, ó, foi mandada embora. Mais tarde, publicou um vídeo resposta a Carlos no YouTube, onde, dando vida a Filó, deu sua versão dos fatos, alegando que seu contrato cobria 2 programas de humor e que sim, voltou à praça, onde foi bem recebida por ele. Em seu depoimento, Filó disse que Gorete foi vítima de muitas notícias falsas e de inveja dos colegas pelo tratamento especial dado por Silvio, que até colocou uma multa milionária em seu contrato para que ninguém tentasse roubá-la. Agora, maldita a hora que o Silvio foi na casa da Gorete, quando ela chegou na televisão, todo mundo virou a cara para ela, os colegas todos, porque o Silvio nunca foi na minha casa, ela teve que começou uma falaciada, uma fofocaiada. Disse também que Moacir saiu da série porque Silvio queria dar outro programa a ele na tentativa de aumentar a grade da emissora. Filó deixou claro que tudo estava bem, até que Carlos começou a falar mal da Gorete em quase todos os programas em que ia, o que era desnecessário porque todo o sucesso que ela teve foi merecido. Quando ela estava lá brilhando, lá no meu show, não sei o que deu na sua cabeça, Carlos Alberto. Você começou a falar mal dela, indo nos programas dela, cascando. Ela ficava tão chateada, Carlos Alberto. Por quê? No vídeo ela cita outras situações constrangedoras e afirma que foi convidada por Marcelo, filho de Carlos, para voltar à praça, o que ela aceitou desde que Carlos estivesse de acordo, mas as negociações nunca foram adiante. Aí agora, uns dias atrás, Marcelo, Gorete, você quer voltar para a praça? Precisamos de você na praça. Aí ela falou assim, seu pai sabe disso? Não, vou consultar. Eu falei, ele não vai querer, porque ele vive falando mal de mim. Ela finaliza o depoimento criticando de maneira velada várias atitudes do apresentador ao longo dos anos,
mas no geral pediu para ele ir fazer o bem e deixar o assunto morrer ali. Deixa a dona Gorete em paz, deixa eu em paz, vamos seguir cada um o seu caminho em paz. Em sua defesa saiu o ator Charles Davis, que já trabalhou na praça, e garantiu que o clima não era bom, especialmente quando Carlos brigava com a então esposa Andrea. Charles afirmou que houve muita falta de respeito com ele lá dentro, e assim a versão de Gorete dos fatos fazia muito mais sentido. Gorete encerrou o assunto com: há mais de 10 anos eu ouço inverdades e esta mágoa descabida desse senhor. Quanto uma mulher precisa ser grata a um homem para ele validar a gratidão? Já falei da gratidão assim inúmeras vezes, mas parece que nunca é suficiente. Ele ainda tenta tirar o meu brilho, mas, passado o mal-estar, segue trabalhando e muito ativa no teatro aos 61 anos. Sente falta de ver a Filó na TV? Qual a sua opinião sobre essa briga? Me conte nos comentários e não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com os amigos.